Oi, gente, vamos falar sobre a carta da temperança. A carta da temperança, ela é o arcano de número 14. Ela é uma carta de equilíbrio, uma carta de harmonia, uma carta de moderação. Essa carta, o que ela representa? Ela representa o fluxo sereno e contínuo da vida. Porque essa carta, ela convida a gente a buscar a integração entre os opostos. Ela fala da paciência nas decisões, a suavidade nas ações, porque a energia da carta da temperança é uma energia muito calmante, mas além de ser calmante, ela é profundamente transformadora, porque ela nos guia para um estado de alinhamento interno e externo. A imagem tradicional da temperança, como vocês podem ver nessa carta do meio, a gente vê um anjo, tá? E esse anjo, a gente sabe que é um mensageiro divino, né? Isso. Então, o que esse anjo está fazendo? Ele está vertendo, né, água entre dois cálices. Quando ele fica vertendo essa água nesses dois cálices, isso significa o fluxo de energia, emoções e equilíbrio entre os opostos, tá? Então, se vocês repararem também, um pé desse anjo está na água e outro pé está na terra. O pezinho na terra representa a estabilidade e o outro, que está submerso na água, ele se conecta com a intuição e as emoções. Porque, gente, vocês podem reparar, para vocês saberem, que geralmente as cartas no tarô que têm água, geralmente são cartas que falam muito sobre emoção, tá? Então, ao fundo, se vocês também puderem reparar, vocês reparem que no fundo tem um caminho, tá vendo? E esse caminho, ele leva para um sol nascente. E isso é um sinal de esperança, é um sinal de iluminação espiritual. No caminho do louco, a temperança, ela surge após profundos encerramentos trazidos pela morte. E antes do confronto, né, com os impulsos mais profundos simbolizados pelo diabo. A gente vai encontrar, o louco ainda vai encontrar com o diabo, tá? Com a carta do diabo. Então, a temperança, ela surge após os profundos encerramentos trazidos pela morte, porque a morte significa encerramento de ciclo, né? E antes do confronto, que é assim, são os impulsos mais profundos simbolizados pelo diabo, carta do diabo. Aqui, o louco, ele aprende a encontrar equilíbrio dentro de si mesmo. E ele aprende a reconciliar os elementos, né, que são aparentemente opostos na vida dele. Porque essa carta marca um momento de integração. O louco descobre que, ao misturar paciência, intuição, razão e emoção, o que acontece? Ele pode alcançar um estado de harmonia interior, tá? A temperança, essa carta da temperança, ela é repleta de simbolismo ricos e universais, gente. Essa mistura de líquido entre os cálices, ela representa a alquimia espiritual. O que é alquimia espiritual? É o processo de transformar o comum em algo divino. Essas cores suaves, essa postura calma do anjo e o caminho lá no fundo nos lembra que, embora sim o equilíbrio possa exigir um certo esforço, ele sim vai ser recompensado pela clareza e pela paz. Porque essa ideia, gente, de temperar entre aspas, tá? Também essa ideia, geralmente ela tá presente assim no mental assim mais fortalecido, mais aquecido, mais resfriado, né? Essa ideia de temperança, de temperar,
ela parece muito assim no mental fortalecido, no mental que tá assim, que tá resfriado. Por quê? Numa mente mais calma, não é isso? Porque a temperança ela nos convida a encontrar um caminho, um ponto certo, mas esse ponto certo é aquele ponto entre os extremos, né? Entre a raiva e a calma, entre assim o ódio e o amor, né? Ela sempre fica equilibrando, sabe? Não ter muito ódio a ponto de fazer besteira, nem muito amor a ponto de ser desequilibrado. Então, a temperança, ela fica temperando, né? Ela fica fazendo esse equilíbrio entre os extremos. Quando ela faz esse equilíbrio entre os extremos, ela vai criando algo duradouro, algo mais forte, porque na vida da gente, tudo que a gente faz com equilíbrio, tudo que a gente pensa antes de fazer, tudo que a gente planeja, a chance de se tornar algo duradouro e algo forte é muito grande. Então, quando a carta da temperança aparece uma leitura, ela traz uma mensagem de equilíbrio, ela traz uma mensagem de paciência, ela traz uma mensagem de moderação. Ela diz que é o momento da gente encontrar harmonia entre os diferentes aspectos da vida. Ela fala que a gente tem que integrar os opostos de maneira fluida, de maneira mais criativa. A carta sugere que a pessoa está no caminho certo para alcançar a paz, para alcançar a clareza, mas desde que ela continue ajustando as ações dela com cuidado e com equilíbrio, tá? Quando a gente está falando de amor, de relacionamento, a temperança ela significa equilíbrio e harmonia. Tá? Então, nos relacionamentos, ela pode indicar momento de reconciliação, de compreensão mútua, de alinhamento, tá? Isso dentro do relacionamento. Mas para os solteiros, ela sugere paciência, ela sugere a necessidade de encontrar equilíbrio interno antes da gente atrair um parceiro compatível, tá? Quando a gente está falando de saúde, a temperança ela sugere assim busca por equilíbrio no com corpo e com mente, tá? Ela pode indicar assim uma necessidade de moderação nos hábitos, a importância de práticas que venham unir o bem-estar físico, o bem-estar emocional. Assim, exemplo, meditação, exercício, alimentação saudável, tá? Quando ela está falando de finanças, assim, mais no aspecto financeiro, a temperança, ela fala muito de prudência, tá? Fala de prudência, de planejamento. Ela sugere que é hora da gente equilibrar gastos, equilibrar economias, assim investir com cuidado, evitar extremos como gastos impulsivos ou economia, ou também economia excessiva, tá? Também tem isso, não é só gasto impulsivo não, é economia excessiva. Quando a gente está falando sobre trabalho, a temperança ela representa a colaboração, equilíbrio, assim, entre uma vida pessoal e a vida profissional, tá? É, ela fala também de progresso alcançado por meio de paciência. Ela indica que o esforço contínuo, feito com calma, feito com foco, vão levar ao sucesso. Isso é que ela fala na parte de profissional. Em questões familiares, a temperança, ela sugere a harmonia entre os membros da família, resolução de conflitos, momentos de união, porque ela fala muito que a paciência e a compreensão é possível, tá? É possível você conseguir paciência, compreensão para alcançar um ambiente familiar mais equilibrado, um ambiente familiar mais amoroso, tá bom? Então, mas a carta da temperança, ela não tem só um lado bom, ela tem um lado sombrio também. Porque essa carta, quando está mal aspectada, ela pode indicar desequilíbrio, procrastinação, excesso de cautela. É, ela pode, assim, sugerir que a pessoa está hesitando demais para tomar uma decisão importante, né? Vamos dizer assim, que
ela está dizendo que a pessoa vai estar se esforçando para agradar a todo custo alguém, né? Ela está se esforçando demais para estar no bem-estar. E tudo isso tem que ter equilíbrio, porque a carta da temperança fala muito de equilíbrio. Quando a gente está falando muito de relacionamento, quando ela está mal aspectada, a carta da temperança, ela pode se manifestar como incapacidade da pessoa se expressar, expressar o seu verdadeiro sentimento. E no trabalho também pode ser um sinal de busca por perfeição, a pessoa está querendo ser muito perfeccionista, e isso, consequentemente, está atrasando o progresso dela no trabalho, tá? Então, para a gente concluir, a carta da temperança, ela nos ensina, né, o valor do equilíbrio em todos os aspectos da vida dela, né? Em todo aspecto da vida, né? Vamos dizer assim. A carta da temperança, ela nos lembra que a paciência, a moderação, a integração de diferentes partes de nós mesmos, né? Tudo isso é bastante essencial para o crescimento espiritual, para o crescimento emocional, não é isso? Porque a carta da esperança, ela é um chamado para agir com cautela, para agir com sabedoria, assim, misturando os opostos, né, para criar algo único e harmonioso. Seja em desafios emocionais, decisões financeiras, relações interpessoais. A temperança, ela convida a confiar no fluxo da vida, a encontrar paz no caminho do meio, né? Sempre é o caminho do meio. A temperança, ela fala muito do caminho do meio. Ela fala de opostos, mas para você equilibrar esses opostos, achar sempre o caminho do meio, né? Então, quando a gente abraça essa mensagem, a gente descobre que a verdadeira força, ela está na serenidade. E a verdadeira força está no equilibrar razão e emoção, ação e reflexão, né? Então, a gente fazendo isso, fatalmente a gente vai encontrar uma vida mais plena, uma vida mais harmoniosa, tá bom, gente? Então, gente, olha só, muito obrigada para todos que ficaram aqui. Mais uma vez eu peço, curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso é muito bom para o canal crescer, para ver engajamento dos vídeos, tá bom? Gente, bye bye. Muito obrigada mesmo, tá?